E ontem aí foi dia explosivo, viu? Além de dar ruim aí para o Rodrigo Pacheco e para o Arthur Lira, que foram aí notificados pelo Supremo Tribunal Federal que o Flávio Dino vai mediar aí ou uma conciliação deles com o governo Lula, no caso do orçamento secreto, que é o Bolsolão, que ainda está sendo utilizado aí pelos dois, ou que eles serão investigados e aí vai dar jaula para muita gente. Além disso, também tivemos a notícia de que o Ministério Público do Tribunal de Contas da União entrou aí com uma representação pedindo a abertura de uma mega investigação contra o senhor Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto é o bolsonarista neto aí do Roberto Campos, que era o ministro do planejamento da ditadura militar. Uma vez eu li aqui o trecho de um livro que fala sobre a ditadura, em que citava como o Roberto Campos, avô do Campos Neto, ele via os pobres como pessoas que deveriam ser eliminadas da sociedade. Ele odiava os pobres e ele creia, tô falando em espanhol já, ele acreditava que o orçamento da União deveria ser só para os ricos. Esse cara aí. Pois bem, aí o neto dele, essa desgraça, é o presidente atual do Banco Central e está fazendo de tudo para afogar o governo Lula. E aí o que acontece? O Roberto Campos Neto, ele decidiu que já adiantou aí para os seus comparsas banqueiros bilionários que ele não vai mais baixar a taxa de juros. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Isso custa aos cofres públicos, custa a mim, a você, ao país inteiro, 800 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro vai todo para banqueiros bilionários. Só os bilionários ficam com essa grana toda. Estamos falando aí que sai pelo ralo 2 bilhões e meio de reais por dia. Isso é o maior escândalo de corrupção de toda a história, talvez não só do Brasil. Eu não sei que outro país que tem um escândalo tão grande, até porque a maior taxa de juros do mundo é a do Brasil, e o Brasil é um dos países com maior economia do mundo, maior população do mundo. Então, dificilmente, em algum outro país, teve um escândalo com um valor financeiro tão alto assim, saindo todos os anos. Não é que esse escândalo é de 800 bilhões, não. São 800 bilhões por ano. Só no governo Lula, a gente está falando aí, até o momento, já foram pagos mais de 1 trilhão e 200 bilhões em dividendos. Em juros da dívida. Né, dividendos, juros da dívida. É muita grana. Podia ser saúde, educação. Para você ter ideia, acabaram com a aposentadoria dos brasileiros, fizeram a reforma previdenciária para economizar. É deixar de pagar aos aposentados, à população, 1 trilhão em 10 anos. Então, em apenas 1 ano e meio de governo, o Lula já pagou mais do que isso para banqueiro bilionário. É isso aí. É isso que está acontecendo neste exato momento. É o que acontece. O Banco Central mente que é um órgão técnico. Ao mesmo tempo, o Campos Neto já se reuniu com o Tarcísio, que é o principal adversário do Lula em 2026. Então não dá para falar que a atuação dele é técnica. É uma atuação política anti-governo. Porque ele sabe que quanto pior tiver o governo, quanto pior estiver aí a popularidade do Lula, mais chances tem do aliado e amigo dele, Tarcísio de Freitas, ser eleito presidente da República e já prometeu para o mercado financeiro que ele vai ser o ministro da Fazenda, da Economia. Aí você vê, peraí, né? Peraí. Pois bem, eis que o Lucas Furtado, ele é aliado aí, ele foi apadrinhado quando foi indicado para cargos mais altos, pelo Renan Calheiros. Ele também é aliado do Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, que chegou ao cargo também por indicação do Renan Calheiros. Renan Calheiros é o maior inimigo dessa corja toda, tá? Tem alguém que o Arthur Lira odeia, é o Renan Calheiros. Tem alguém aí que o Campos Neto odeia, é o Renan Calheiros. O Renan Calheiros também é aliado do Lula. Então, o Lucas Furtado falou, peraí, vamos investigar isso aqui. Por quê? Porque eles estão cometendo crime muito à luz do dia. Eles sabem que eles têm apoio total e incondicional de toda a imprensa. O Estadão, o Globo, o Antagonista, a Folha, todos esses que mentiram sobre mim, esses veículos são sustentados por banqueiros. Para você ter uma ideia, não só por banqueiros, pelo mercado financeiro em si. A Rede Globo, o Grupo Globo, teve em 2023 um lucro de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Aí você fala, pô, a Globo tá lucrando, Thiago, caramba, uma empresa brasileira lucrando. Não. Na verdade, o operacional do Grupo Globo deu um prejuízo de 800 milhões de reais. Porém, esse prejuízo de 800 milhões de reais se tornou lucro de 1,3 bilhão. Por quê? Porque a Globo lucrou no mercado financeiro com operações, entre elas investir na taxa de juros, lucrou aí 2 bilhões e 100 milhões em 2023. Agora eu vou te falar.
Quem já investiu aí no mercado financeiro sabe, pô, para você lucrar R$ 1.000, quanto você tem que investir? Muita grana. E para você lucrar 2 bilhões de reais em um ano, quanto que a Globo não tem investido no mercado financeiro? E a Globo sabe o seguinte, se o amigo deles, o Roberto Campos Neto, facilitar, eles vão continuar lucrando aí sem fazer absolutamente nada. Então, é óbvio, lembre-se, os maiores patrocinadores da Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, também. Por isso que esse pessoal já está aí na campanha Tarcísio 2026. Eles querem o Campos Neto como ministro da Economia e algum amigo dele como presidente do Banco Central para lucrar para sempre. Essa bolada toda, 800 bilhões por ano. É a maior mamata da história. Pois bem, eis que para justificar que os juros estão tão altos, o Campos Neto usa uma desculpa, que é a inflação. Então veja, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não pode aumentar aí o Bolsa Família de 600 para 1.000, não pode aumentar os beneficiários do Bolsa Família, não tem dinheiro para moradia. Tem, o governo Lula arranja dinheiro para isso tudo, mas não tem extra para isso, porque tem 800 bilhões por ano para esses vagabundos banqueiros. Ok. Aí o que acontece? Vamos justificar. É porque senão, se eu baixar os juros, a inflação vai aumentar. Quem diz que a inflação vai aumentar? Pois bem, saiu aí um relatório, que é o relatório Focus. Esse relatório é dos maiores bancos do país. E esse relatório tem uma projeção de inflação. O Eduardo Moreira fez lá no ICL uma denúncia. Ele falou, olha, dos bancos que fizeram aí relatórios com projeção de inflação, o que acontece? Eles pegam a projeção de inflação de cada uma dessas instituições financeiras e fazem a média. O que é média? Se alguém fala que é 2 e alguém fala que é 4, a média de 2 e 4 é o que está no meio, 3. Só que aí, uma das instituições falou que a projeção de inflação desse ano era de 8%. Não tem nada, absolutamente nenhum dado, nada que justifique 8%. Por que falaram 8%? Porque aí, na média das projeções, aumenta a média. Pô, tá todo mundo falando 2, 3, 4. Alguém fala 8, aumenta a média. E aí o que acontece? Se a média é alta, o presidente do Banco Central diz, pô, mas olha, o mercado financeiro está prevendo uma inflação alta aqui. Não tem como eu continuar baixando os juros, porque aí vai aumentar mais ainda a inflação. A maneira de conter a inflação é aumentando os juros. Eu não vou aumentar os juros porque ainda não é a hora. Ainda não é a hora, mas ele quer fazer já. Aumentar essa mamata de 800 bilhões para 900, para 1 trilhão, para 1,5 trilhão por ano. Ele quer mais grana para os amigos dele que pagam ele. E aí, diz o Campos Neto, então a gente vai parar de baixar os juros, vai ficar em 10,5, maior taxa de juros do mundo, sem nenhum motivo. O motivo que ele alega é esse. Então, o procurador-geral aí do Ministério Público da União, do Tribunal de Contas da União, diz o seguinte, olha, saiu o relatório Focus e o que a gente vê aqui é que o presidente do Banco Central está dando declarações e justificando as alterações ou falta de alterações na taxa de juros por um relatório que é feito pelos maiores beneficiários da taxa de juros. Então temos indícios claríssimos aqui, ele fala indícios, que na investigação virarão provas, lembre-se disso. Temos indícios claríssimos aqui de que as instituições financeiras fazem o relatório e elas é quem determina a taxa de juros junto ao seu amigo presidente do Banco Central. E que a taxa de juros não é para conter a inflação, e sim para afundar a economia do Brasil, ao mesmo tempo em que dá lucros exorbitantes para uma pequeníssima gama de investidores. Ou seja, alguns poucos investidores multibilionários estão lucrando bilhões, e é bilhões de dinheiro público. É grana que sai do meu bolso e do seu bolso, que era, você vê um buraco na sua rua, saiba, é grana que era para isso aí. Você vai no hospital, tem fila, saiba, era para ter outro hospital, era para o hospital estar melhor. Você vai, seu filho, seu neto, alguém da sua família vai para a escola aí, ou para uma universidade pública e tá faltando coisa, não é a melhor do mundo, saiba, é para isso. Porque aqui a gente não tá falando de 1 bilhão, de 2 bilhões, a gente tá falando de 800 bilhões. 800 bilhões por ano faz o Brasil virar uma Suíça. Mas em pouco tempo, viu? Em pouco tempo, né? Vai 20 anos, em 10 anos. É muita grana. É muita grana. É mais do que a gente jamais imaginou que seria roubado. Nenhum esquema de corrupção jamais se roubou tanto. Para você ter ideia, o maior esquema de corrupção da história até hoje no Brasil é o caso Banestado, que foi julgado pelo Sérgio Moro. Aquele caso envolvia o equivalente aí de dinheiro de hoje a 600, 700 bilhões de reais, tá? Aqui a gente está falando de 800 por ano.